Existe uma prosperidade que não liberta. Ela apenas troca uma prisão por outra. E talvez o maior segredo da vida não seja apenas prosperar, vencer, crescer ou conquistar, mas fazer tudo isso sem perder a nossa essência. Porque de nada adianta a gente ganhar o mundo por fora e se perder por dentro. Hoje nós vamos falar sobre isso. Ser próspero sem perder a essência e como vencer os medos, os bloqueios e a mentalidade de escassez. No capítulo 7 de Deuteronômio, Deus fala com o povo de Israel antes de eles entrarem na Terra Prometida. Era uma nova fase, uma nova terra, uma nova vida. Mas antes de viver a promessa, aquele povo precisava entender algo muito importante. Não bastava entrar em um lugar novo carregando uma mentalidade velha. E isso também acontece com a gente. Às vezes nós queremos uma vida nova, mas ainda carregamos os mesmos medos. Queremos prosperidade, mas pensamos com escassez. Queremos liberdade, mas ainda fazemos alianças com aquilo que prende a nossa alma. Queremos paz, mas continuamos alimentando pensamentos de culpa, comparação, ansiedade e inferioridade. A verdadeira prosperidade começa quando nós aprendemos a romper com tudo aquilo que ameaça a nossa identidade. Deus estava levando aquele povo para uma terra boa, uma terra produtiva, uma terra de abundância, mas ele deixou uma orientação clara. Não façam alianças com aquilo que pode desviar vocês do propósito. Trazendo isso para a nossa vida, a pergunta é: com o que nós temos feito aliança? Porque nem toda prisão tem correntes visíveis. Às vezes a gente está preso a uma frase que ouviu na infância, ou preso a um medo de tentar e fracassar, preso a uma culpa do passado, preso a uma mentalidade de isso não é para mim, preso a pessoas, ambientes, hábitos e pensamentos que diminuem nossa fé, nossa coragem e nossa visão do futuro. E o pior é que com o tempo a gente começa a chamar essa prisão de normal. A gente diz, eu sou assim mesmo, minha família sempre foi assim, eu nunca tive sorte, dinheiro é difícil, prosperar é para poucos, melhor não sonhar alto para não me frustrar. Mas será que isso é verdade? Ou será que são fortalezas mentais que nós fomos aceitando pelo caminho? O povo de Israel não foi escolhido porque era o maior, o mais forte ou o mais poderoso. Pelo contrário, a escolha veio pelo amor, pela fidelidade e pelo propósito de Deus. Porque a nossa essência não começa no que nós temos. Não começa no dinheiro, não começa no sobrenome, não começa no passado, não começa na opinião dos outros. A nossa essência começa naquilo que o Criador colocou dentro de nós. Existe algo em nós que não nasceu para a escravidão. Existe uma parte da nossa alma que reconhece que fomos criados para viver com dignidade, com propósito, com paz, com alegria, com saúde, com sabedoria
e abundância. Mas para viver isso, nós precisamos vencer 3 grandes inimigos, que são o medo, os bloqueios e a mentalidade de escassez. O medo tenta nos convencer a ficar parado. Ele diz: não tenta, não muda, não começa, não fala, não empreende, não se posiciona, não sai desse lugar. O medo sempre tenta proteger a gente de uma dor futura, mas muitas vezes ele nos prende em uma dor presente. Essa frase quer dizer que o medo muitas vezes aparece tentando evitar que a gente sofra no futuro. Por exemplo, medo de tentar e dar errado, medo de se expor, medo de mudar, medo de perder, medo de ser criticado. Só que ao tentar nos proteger, ele também pode nos paralisar. E quando a gente fica parado, acaba continuando preso em uma dor que já existe. A dor da frustração, da estagnação, da dúvida, da vida que não muda. Em outras palavras, o medo tenta evitar uma dor que talvez aconteça amanhã, mas pode nos manter sofrendo hoje. Por isso a gente precisa ouvir o medo, mas não deixar que ele governe nossas decisões. E a gente precisa entender uma coisa: coragem não é ausência de medo, coragem é decisão. É quando nós damos o próximo passo, mesmo sem ter todas as garantias. O povo de Israel também teve medo. Eles estavam indo para uma terra nova, enfrentariam desafios, povos fortes, cidades grandes, mas Deus não pediu que eles fossem movidos pelo medo. Deus pediu que eles se lembrassem de quem estava com eles. Nossa vida também é assim. Nós não vencemos o medo fingindo que ele não existe. Nós vencemos o medo lembrando que existe algo maior dentro de nós. Fé, propósito, identidade, direção. Isso é tudo maior que o medo. O segundo inimigo são os bloqueios. Bloqueios são travas internas. Às vezes a gente até sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe que precisa mudar, mas ficamos adiando. Sabemos que precisamos perdoar, mas guardamos e carregamos esse peso. A gente sabe que precisa estudar, trabalhar, organizar a vida, cuidar da saúde, mudar os hábitos, mas algo por dentro nos segura e nos impede. E muitas vezes esse bloqueio tem uma raiz: crenças limitantes. Crença limitante é uma mentira que repetimos tanto que ela começa a parecer verdade. Aqueles pensamentos como: eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu não sou inteligente, eu sempre erro, eu não nasci para prosperar. Mas a verdade é que nós recebemos dons, talentos, habilidades e capacidades. Talvez estejam adormecidos, talvez estejam esquecidos, talvez estejam cobertos por medo e insegurança, mas eles estão dentro de nós. O problema é que muitos de nós passamos a vida inteira tentando ser outra pessoa.
enquanto o nosso verdadeiro tesouro está escondido na própria essência. A gente olha para o dom do outro e despreza o nosso. Olhamos para a caminhada do outro e diminuímos a nossa. Olhamos para o sucesso do outro e esquecemos que cada semente tem seu próprio tempo de florescer e dar frutos. Por isso, prosperar sem perder a essência significa crescer sem abandonar quem nós somos de verdade. Não é copiar a vida de ninguém ou de alguém. Não é viver para impressionar, não é acumular coisas para provar valor. Não é ganhar dinheiro e perder a paz. Não é conquistar sucesso e perder a família, a saúde, a fé, a alegria e a alma. Prosperidade com propósito é diferente. Prosperidade com propósito é quando nós usamos os recursos para servir melhor, viver melhor, cuidar melhor, construir melhor e deixar uma marca positiva por onde passamos. É ter dinheiro, mas não ser dominado por ele. É ter ambição, mas com sabedoria. É crescer, mas com consciência. É conquistar, mas com gratidão. É vencer sem pisar em ninguém. É ser livre por fora e por dentro. E o terceiro inimigo é a mentalidade de escassez. A escassez não é apenas falta de dinheiro. A escassez é uma forma de enxergar a vida. A mentalidade de escassez faz a gente pensar que nunca tem o suficiente. Nunca é o momento certo. Nunca somos bons o bastante. Nunca há oportunidade, nunca há saída, nunca há esperança. Essa mentalidade fecha os olhos para as sementes que nós já temos nas mãos. E aqui entra uma dica muito prática para a nossa caminhada. Antes de reclamar do que falta, nós precisamos reconhecer o que já temos. Que habilidade nós temos? Que experiências nós já vivemos? Que pessoas boas estão ao nosso lado? Que oportunidade pequena ou grande está diante de nós? Que conhecimento podemos buscar hoje? Que hábitos podemos mudar esta semana? Que porta podemos bater? Que semente podemos plantar? Porque a vida responde ao movimento. Muita gente quer colher os frutos de uma árvore, mas ainda não plantou uma semente. Muitos querem viver uma nova fase, mas continuam repetindo velhos padrões. Muitos querem prosperar, mas não organizam a mente, o tempo, o dinheiro, a rotina e as emoções. Deus prometeu abençoar, guardar, multiplicar e conduzir aquele povo, mas o povo também precisava obedecer, vigiar, romper com o que era destrutivo e permanecer fiel ao propósito. Isso nos ensina uma lei natural da vida. Tudo precisa de preparo e de responsabilidade. A gente não sustenta uma vida nova com uma mentalidade antiga. Por exemplo, imagine uma pessoa que deseja prosperar financeiramente, mas toda vez que ela recebe dinheiro, gasta sem consciência. Compra para preencher um vazio emocional, não separa nada, não aprende, não planeja, não investe em conhecimento e vive dizendo: dinheiro na minha mão desaparece. Será que o problema é só a falta de dinheiro? Ou existe uma mentalidade que precisa ser curada?
Agora imagine essa mesma pessoa despertando. Ela começa a olhar para o dinheiro com sabedoria, começa a anotar os gastos, começa a estudar, começa a cortar excessos, começa a valorizar o próprio trabalho, começa a criar algo com seus talentos, começa a entender que prosperidade não é sorte, é direção, disciplina, fé e ação. Essa pessoa começa a mudar por dentro. E quando o interior muda, o exterior começa a acompanhar. É assim que a gente vence a escassez. Não apenas querendo mais, mas se tornando alguém capaz de administrar melhor. Porque prosperidade sem sabedoria vira peso, mas prosperidade com propósito vira liberdade. E para não perder a nossa essência nesse processo, nós precisamos praticar algumas coisas simples. Primeiro, precisamos voltar para a nossa identidade todos os dias. Antes de perguntar o que eu quero ter, precisamos perguntar quem eu estou me tornando. Porque o que nós temos pode mudar, mas quem nós somos precisa estar firmado em algo mais profundo. E segundo, precisamos cuidar das alianças. Com quem nós caminhamos? O que estamos ouvindo? Que tipo de conteúdo alimenta a minha mente? Que ambientes fortalecem ou enfraquecem nossa fé? Que hábitos estão roubando nossa energia? Nem tudo que parece pequeno é inofensivo. Uma mentalidade pode ser construída ou destruída todos os dias pelas pequenas escolhas. Terceiro, precisamos agir com constância. A vida não muda apenas por emoção, muda por decisão repetida. Um passo por dia, uma escolha melhor por dia, um pensamento corrigido por dia, uma atitude de coragem por dia e uma semente plantada por dia. A gente não precisa resolver a vida hoje, ou a vida inteira hoje, mas precisamos parar de fugir do próximo passo. Quarto, buscar prosperidade sem abandonar a paz. Nem todo crescimento vem de Deus, nem toda oportunidade combina com a nossa essência, e nem toda porta aberta merece ser atravessada. Às vezes, para ganhar mais, a gente perde a saúde, para ser aceito, perde a verdade, para parecer mais forte, esconde a dor, para agradar todo mundo, abandona a própria alma. Mas a prosperidade verdadeira não destrói a nossa paz, mas ela organiza a nossa vida. Ela nos aproxima do propósito, melhora nossas relações, traz mais responsabilidade, ela amplia a nossa capacidade de servir, ela nos torna mais conscientes e não mais vazios. Nós precisamos estar preparados para viver nossa vida sem nos contaminar com aquilo que nos afasta da nossa essência. Talvez hoje a nossa maior decisão seja parar de negociar com o medo, com os bloqueios e com a escassez. Nós não fomos criados para viver pequenos por dentro. Nós não fomos criados para carregar culpa a vida inteira. Nós não fomos criados para sobreviver sem propósito. Nós não fomos criados para passar pela vida sem reconhecer os dons que recebemos. Existe uma vida mais livre esperando por nós. Existe uma mente mais leve esperando por nós. Existe uma prosperidade mais sábia esperando por nós. Existe uma versão mais verdadeira de nós mesmos querendo nascer. Mas essa vida começa quando a gente desperta.
Despertar é perceber que a prisão não é o nosso lugar. É entender que medo não pode governar nossas decisões. É reconhecer que a escassez não pode definir nossa visão. É aceitar que prosperar não significa se perder. É decidir crescer sem abandonar os princípios. É caminhar com fé, com sabedoria, com responsabilidade e com coragem. Então, antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta para nós. O que precisa ser removido da nossa mente, da nossa rotina, das nossas alianças e das nossas escolhas, para que a gente possa viver a vida sem perder a nossa essência? Talvez seja um medo, uma culpa, uma crença, um hábito, uma desculpa que repetimos há anos. Talvez seja a ideia de que prosperidade não combina com espiritualidade, simplicidade ou verdade, mas combina sim. Quando a prosperidade nasce do propósito, ela se torna uma ferramenta de liberdade. Quando a riqueza vem com sabedoria, ela se torna bênção. Quando o sucesso respeita a essência, ela deixa de ser a vaidade e se torna missão. Nós podemos crescer, podemos prosperar, podemos vencer os medos, os bloqueios, a escassez, podemos viver com paz, com saúde, com alegria e liberdade, podemos ser donos do nosso tempo, das nossas escolhas e da nossa caminhada, mas precisamos lembrar: a promessa não é apenas um lugar onde chegamos, a promessa também é quem nos tornamos no caminho. Que a gente não entre em uma nova fase com uma velha mentalidade. Que a gente não conquiste coisas e perca a alma. Que a gente não busque sucesso longe da essência. Que a gente tenha coragem de romper com o que prende, curar o que pesa e construir uma vida alinhada com aquilo que o Criador colocou dentro de nós. Porque a verdadeira prosperidade não é apenas ter mais. É ser mais livre, mais consciente, mais inteiro, mais fiel à nossa identidade, mais conectado ao propósito, mais preparado para usar tudo o que recebemos com sabedoria. Se essa mensagem falou com você, entenda que você está nessa caminhada chamada vida, aprendendo, caindo, levantando, despertando e crescendo. E você pode escolher prosperar sem perder a sua essência. Se você quer ajudar este canal a crescer, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa vencer o medo, os bloqueios e a mentalidade de escassez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar caminhando com a gente nesta jornada de despertar, de liberdade e propósito. E lembre-se, quando nós vencemos por dentro, a vida começa a mudar por fora. Eu te espero no próximo vídeo.